A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus amados, nós vamos iniciar agora mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição é de número 5, que nos traz o tema O Lamento de Jó. Aproveitando, como sempre, fazendo a leitura do texto áureo da lição. Vamos lá. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Satanás, não satisfeito com a comunhão que Jó tinha para com Deus, e tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dele, foi até a presença de Deus pedir para tentar Jó. Deus deu essa permissão. E o primeiro sofrimento que se abateu sobre Jó foi na área financeira, como já estudamos. Satanás fez uma desolação sobre as finanças de Jó. Em um único dia ele perdeu todos os bens que ele tinha. Não satisfeito, Satanás também mexeu na área familiar de Jó, aonde em um só dia todos os seus 10 filhos vieram a falecer. Queridos, tudo isso se abateu sobre a vida de Jó. Satanás, vendo que Jó, depois de ter perdido todas as suas finanças, como também os seus filhos, não blasfemou de Deus, ele agora investe na vida física de Jó, no seu corpo, e coloca sobre ele uma grande enfermidade. Tal era a dor de Jó, que ele se assentou no pó e na cinza, e com um pedaço de caco de telha coçava as suas feridas. E ali ele permaneceu durante todo esse período de provação, se lamentando, chorando e procurando entender porque tudo aquilo havia chegado na sua vida. Jó, ele possuía muitos amigos, e 3 deles eram mais achegados, que era Zofar, Bildade e Elifaz. Esses 3, sabendo do que Jó estava passando, se juntaram e vieram para trazer um consolo para Jó. Ainda de longe avistaram Jó e não o conheceram, como nos diz no capítulo 2, versículo 12 do livro de Jó. Eles não conheceram a Jó avistando de longe, porque Jó estava diferente. Por certo, estava muito magro e debilitado. Grande era a tristeza e o abatimento que estava sobre a vida de Jó. No capítulo 2, versículo 13, nos diz que ao se aproximar, eles sentaram de junto de Jó. Jó estava sentado sobre as cinzas, sobre a terra. Eles também se assentaram junto com Jó e ficaram calados durante 7 dias, porque observaram que a dor era tremenda de Jó. Após ter decorrido 7 dias que os amigos de Jó estavam com ele, Jó agora rompe o silêncio e amaldiçoa o dia em que nasceu. Jó não atribuiu a Deus nenhuma das provações e das coisas que ele estava passando, mas ele já estava no limite de tanto sofrimento que ele estava passando e de ver que a situação continuava a mesma. Então ele resolveu, assim, questionar por que ele nasceu, devido à provação que ele estava passando. Isso também, meus amados, nos faz refletir o tamanho da provação que Jó estava passando. No capítulo 8, versículo 38 e o 39, nos diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a visão que Paulo tinha diante de todo o sofrimento que ele estava passando e também que ele poderia passar. Nada poderia barrar ou fazê-lo parar.
Era potestade, era principados, era outros soldados que mandados tentavam assim aprisionar Paulo nas cadeias, mas nada disso fazia que o homem de Deus parasse o seu chamado. É muito importante, queridos, que nós possamos também imitar Paulo, mesmo no sofrimento, mesmo nas tribulações, vamos continuar firmes na presença de Deus e também na sua obra. O salmista também ele nos dá um exemplo do momento de dificuldade que ele estava passando. No Salmo de número 116, versículo 3 e 4. Eu vou ler para vocês. Os laços da morte me cercaram, a angústia do Seol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. O salmista Davi, ele também passou um momento de grande angústia e de provação na sua vida, quando todos se levantaram contra ele, a tal ponto de ele falar que laços do céu, ou seja, laços do inferno, estava ali prendendo, mas ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. É isso também que temos que fazer. No momento de uma enfermidade, de uma dor, de uma tribulação que todos temos que passar aqui em nossa vida. Mas sabemos que Deus está no controle de tudo. E nesse momento não é o momento de desesperar, não é o momento de entrar em uma depressão, mas sim de buscar o socorro de Deus, porque em Deus sabemos que vamos ter auxílio. Deus ele pode mudar o quadro da minha e da sua vida. E esse sofrimento não é eterno na sua vida e nem na minha vida. Tudo tem um começo e tudo também tem um fim. E nós, queridos, temos um Deus todo-poderoso. Creia que Deus irá mudar o quadro da sua vida. E esse sofrimento e essas lutas irão também passar na sua vida. O segundo lamento de Jó nos diz: por que não nasci morto? O intérprete do livro de Jó nos fala que no primeiro lamento ele questiona, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Já no segundo ele diz: por que eu não nasci morto? Era melhor ter nascido morto do que estar passando por esse tão grande sofrimento. Jó, ele agora reclama e questiona por que então ele não veio a morrer quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Tal era a dor e o sofrimento que ele estava passando. É natural passarmos por tribulações e muitas vezes questionarmos por qual motivo estamos passando aquela dor ou aquela provação. Nós sabemos que Abraão também passou momentos de dificuldade na sua vida, quando ele ainda estava na sua terra e houve grande fome ali. Ele teve que descer para o Egito para buscar alimento. Mas todas aquelas lutas que ele passou era apenas para ele crescer muito mais na presença de Deus e confiar que o Deus da providência era poderoso para suprir todas as suas necessidades. O terceiro lamento de Jó, ele faz uma pergunta: por que continuo vivo? Todas as áreas da vida de Jó tinham sido destruídas. Suas finanças, seus filhos e também a sua família. Agora ele estava sentindo a sua própria pele cheia de enfermidade. Ele não queria mais viver. Por isso ele pede para que Deus o leve daqui da terra. Ele queria estar com Deus, porque a sua vida aqui tinha sido de total sofrimento. Ele não estava entendendo qual era a situação que o levou a passar por todas essas provações. Por isso, ele desejava muito que Deus o levasse. No livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó ele tinha essa expectativa.
Ele sabia que Deus poderia mudar a sua vida se assim o quisesse. Assim também, queridos, deve haver na sua vida essa confiança. Você tem que entender que tudo que nós passamos aqui nessa terra tem um propósito. E, por certo, Deus não vai te deixar sozinho. Ele irá mudar o seu cativeiro, assim como ele mudou o cativeiro de Jó. Tenha essa fé no seu coração. As lutas parecem que é grande, as tribulações parecem que não vão cessar. Mas tenha uma certeza de que Deus está no controle de toda a situação. E você também terá a sua vitória. Assim, meus queridos, finalizamos mais uma lição da Escola Dominical, aprendendo vários ensinamentos acerca da provação de Jó. Tenha certeza que assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, Ele também mudará a sua vida. Curtam, comentem e compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas com o ensinamento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição. Shalom, povo de Deus.